Glória a Deus. Estava ali pensando sobre a homenagem pastoral, né? Dia do pastor. E não imaginava que eu estaria sendo pastor, meus irmãos, eu confesso. Meu pai deve estar assistindo e sabe disso. Como relutei por isso. Porque eu entendo, meu querido, que ser pastor há uma grande responsabilidade. Porque ele é o instrumento de Deus para pastorear não o rebanho dele, mas para pastorear o rebanho do Supremo Pastor. E isso gera em nós algo que eu estou pregando durante esses domingos pela manhã: disciplina. Exige de nós uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual, como eu falei domingo passado, de uma entrega total, sem reservas ao Deus. Porque antes de eu ser pastor de vocês, eu tenho que obedecer a um supremo pastor sobre a minha vida. Para que eu possa conduzir o rebanho, como foi mencionado, como Josué foi levantado por Deus depois de Moisés. Para que nós, pastores, possamos conduzir o rebanho, nós precisamos olhar sempre para o supremo pastor. E meu querido, talvez o maior desafio para nós, dentro desse contexto de disciplina, é a gente estudar a palavra de Deus sem pensar em pregação. Quando eu comecei a fazer o seminário, né, quando meu pai me ajudou nesse processo, muitas pessoas ajudaram nesse processo, que eu tinha resistência em aceitar esse chamado. O maior desafio é a gente olhar para algumas coisas e falar: nossa, não posso tirar daí uma mensagem. Porque todas as vezes que nós queremos ler a palavra de Deus, logo vem na nossa mente: isso serve para uma pregação, isso serve para uma série. E nós esquecemos que nós precisamos alimentar primeiro a mim. Essa é a maior disciplina de pastor. A gente fazer os nossos devocionais, a gente buscar na palavra de Deus não algo que eu vou ministrar, mas aquilo que eu preciso ministrar em mim mesmo. Esse é o maior desafio para nós, disciplinarmos então a nossa mente. E meu querido, nessa manhã eu queria falar para você algo que ajuda não só o pastor, mas ajuda você a você ter na sua vida disciplina espiritual, crescimento maduro espiritual. A primeira coisa que eu falei foi que para a gente começar uma disciplina espiritual, nós precisamos nos entregar a Deus. Não há nenhum esforço nosso, por mais que eu queira me dedicar a isso, infelizmente, o mundo vai nos tomar tempo. Os nossos desejos vão nos tomar tempo, as nossas atividades vão nos tomar tempo, e aí nós precisamos nos disciplinar a ter um tempo a sós com o Senhor. Eu tenho certeza disso, porque a disciplina você entende perfeitamente. Pessoas que querem tocar instrumento, cantar, precisam ser disciplinados, precisam entender de acordes, de nota, de melodia, de tantas outras coisas. Quando nós fomos disciplinar para estudos, pessoas que querem ser advogados, médicos, tem tanta coisa, além de tanta faculdade, de tanta leitura, de tanto estudo, ainda tem uma prova da OAB, que é dificílima. Por mais que estude todo o tempo, chega nessa prova, tem advogados aqui que falam, dá um frio na barriga, fala assim: será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Medicina, com residência, com várias outras coisas. Precisa de disciplina. Mas, meu querido, a vida espiritual não é diferente. Nós precisamos de disciplinas espirituais. E para que isso aconteça, você precisa se entregar fielmente a Deus. E a segunda coisa, e a primeira coisa que precisa nortear, é um exercício diário nas Escrituras. Não há disciplina espiritual sem a palavra de Deus. Não há disciplina espiritual sem meditar diariamente na palavra de Deus. Não é só domingo pela manhã, não é só numa escola bíblica. Nós precisamos alimentar-nos espiritualmente diariamente. Não é assim que você faz? Você toma café da manhã, você almoça, tem gente que janta, tem gente que faz um jejum depois da janta. Está sempre se alimentando. E aí quer que domingo seja o alimento espiritual que vai suprir toda a sua semana? Faça um teste aí, almoce só hoje, se alimente só hoje. E espere no próximo domingo para se alimentar. Terça-feira, o SAMU já está na porta da sua casa, te levando para o hospital. E muitas das vezes, meu querido, nós ficamos meses, vários dias, sem alimentar espiritualmente. Aí a gente quer
que as coisas aconteçam, que o milagre venha, que a bênção chegue. Sem meditar na palavra, sem se alimentar espiritualmente, quando Satanás, o adversário de nossas almas, se enfrentar, aparecer na sua frente, você vai pedir a oração do pastor, mais unção. Uma oração de um presbítero, de alguém. Não, meu querido, a sua oração tem poder. Mas você precisa ser cheio do poder de Deus, meditando na palavra de Deus. E eu queria trazer alguém que foi exemplo nisso. Neemias, capítulo 8. De 1 a 12, rapidamente, abra sua Bíblia. Para que a gente possa meditar nessa disciplina espiritual de crescimento para a sua vida. Neemias, capítulo 8. Aqueles que acharem e puderem, fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Neemias 8. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 8, de 1 a 12. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo se juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde a raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, ao grande Deus. Todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém, que significa assim seja, assim seja. Então eles adoraram o Senhor, prostraram o rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serabias, Jasmim, Acube, Sebateia, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram os livros da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando. E quando ouvia as palavras da lei, Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é o dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinha preparado, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Baixe sua cabeça mais uma vez. Ó Pai, graças te damos, essa é a tua palavra. Como foi no passado, continua sendo hoje e será eternamente. Atual, penetrante, impactante. Por isso, Pai, fala a tua igreja. Fala ao teu povo, assim como o Senhor falou comigo, que possamos ser disciplinados, não só ouvir, mas como diz o texto, entender, para que a gente possa praticar. E esse é o meu desejo,
Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. O que mais me chama a atenção hoje é que a palavra de Deus está sendo atacada. A palavra de Deus sempre foi atacada, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a Reforma, dentro de um contexto iluminista. Todos os contextos sempre atacavam a palavra de Deus, mas hoje parece que ela está sendo mais atacada, e é ao contrário. Na minha visão, é porque nós temos lendo pouco a palavra de Deus. E aí todas essas ciências, logias, estão vindo com mais fervor e com mais força, porque nós temos perecido por falta do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós temos visto comunidades, igrejas, instituições, focadas em metodologias, focadas em várias estratégias, mas esquecendo que o que norteia a vida de um cristão é a palavra de Deus. É o manual do Criador, é o manual que instrui tudo o que eu preciso. E muitas das vezes, meus queridos, nós gastamos tempo com todas as outras coisas, mas esquecemos da palavra de Deus. E quando o povo deixa de amar e ler e obedecer a palavra de Deus, perde a sua base, perde a sua essência. O próprio salmista, no Salmo 1, declara isso: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores e nem imita a conduta dos pecadores. Ao contrário, tem sua satisfação aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É importante, meus queridos, observar que Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da cidade. Não era só construir muros, eram edificar vidas, construir pessoas ali com esse conhecimento. Gosto muito do que o Martin Lloyd Jones diz, que a primeira principal incumbência da igreja é pregar a palavra. A primeira coisa que a igreja precisa estruturar é a base no coração dos teus fiéis. E o maior período de decadência da igreja cristã é quando eles deixam de focar na pregação da palavra de Deus. Percebe que nesse livro que nós lemos, Neemias continua acompanhando o retorno do povo a Jerusalém. Neemias foi chamado à reconstrução. Ao longo desses 13 capítulos, vemos esse esforço, essa dedicação para que a cidade fosse construída, se tornando um lugar bom e seguro para viver novamente. Mas ele tinha uma preocupação maior. Jerusalém estava sendo reconstruída. A cidade já possuía muros para proteger. Mas Neemias tinha uma preocupação maior. Quando ele ouve as orações, quando Deus ouve as orações, conduz o rei persa Artaxerxes a autorizar Neemias a ir para Jerusalém, concede um material para construção, para reconstrução, apesar de toda oposição de inimigos, sendo auxiliado pelo povo, se torna governador. A maior obra que ele queria construir era a palavra de Deus no coração do seu povo. Aquilo que tinha se perdido, aquilo que estava se perdendo, homens e mulheres estavam se tornando descrentes. Não estavam se dedicando a isso, porque naquele tempo não tinha a palavra escrita, meu querido. A palavra estava nos corações e era passado de pai para filho, de filho para pai. Os ensinamentos eram através de relacionamento. Nós precisamos entender que essa restauração de Jerusalém é uma restauração que Deus precisa fazer nas nossas vidas e na nossa igreja. Uma restauração física, restaurar os pilares que norteiam a nossa vida. Mas também uma restauração social, uma ordem política, intelectual, social e religiosa precisa fazer parte da nossa vida. Nós não servimos um Deus nessas quatro paredes. Nós servimos o Deus lá fora, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, na nossa dedicação, nós mostrando para os nossos patrões terrenos que nós servimos não a eles, mas um Deus celestial. E isso só é possível através da palavra de Deus. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra. Porque, meu querido, nós vivemos hoje um tempo
que precisa de uma restauração. Nós somos atacados pelo liberalismo teológico. Ele é filho do racionalismo. O homem sendo colocado no topo, com maior sabedoria, se colocando como juiz das Escrituras, pois a razão acima da revelação. É interessante que nós temos visto isso. Nós temos vendo pessoas, igrejas sendo atacadas porque está lendo a palavra de Deus, porque os textos da palavra de Deus, alguns dizem que precisa ser mudado, está ultrapassado, não serve. Porque hoje nós estamos vivendo num novo contexto social, nova constituição de família, nova constituição de relacionamento, e nós não podemos ler conforme a palavra de Deus ou viver conforme a palavra de Deus, porque nós estamos retrógrados, fundamentalistas. Meu querido, por causa desse liberalismo teológico, muitas pessoas chegam a afirmar que a Bíblia está cheia de mitos e precisa ser desmitologizada. Negam a inspiração que é Deus. Esvazia-se a Bíblia do conteúdo divino, negando a sua origem e negando a sua autoridade. Mas em contrapartida, outro extremo é o sincretismo religioso. Esse talvez nos acompanha por muito tempo e muitos insultam a palavra de Deus, introduzindo novidades na pregação. O sincretismo religioso tinha uma chamada teologia da prosperidade. Nós aprendemos aqui no curso que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é virtude. E essa teologia da prosperidade, então, começou a focar no dinheiro e agora perde o seu teor. E aí agora coloca o quem? Quem no centro? O homem. E aí nós chamamos essa teologia da prosperidade atual de teologia coach. 7 pontos para isso, 4 passos para isso, 5 passos para isso, 6 passos, 7, 8, 12. E aí as pregações da palavra de Deus se tornam palestras motivacionais. O sincretismo religioso massageando o seu ego, conduzindo você a uma estagnação espiritual, porque disciplinar-se espiritualmente te leva a um crescimento, e aí você está tudo bem, confortável, ar-condicionado, ventilador, carpete, cadeira confortável. E aí eu saio daqui com 7 passos para fazer. Aí se não dá certo, o cara inventa mais 7. Quando nós entendermos isso, meu querido, sabe o que acontece? A última coisa que tem matado é a ortodoxia morta. A palavra de Deus perde seu poder. A palavra de Deus para de mudar e transformar a vida. Sabe por quê? Porque nós ficamos só no contexto da osmose, só recebendo e não praticando. Não existe disciplina sem prática. Para você saber que você está crescendo, disciplinar, você precisa praticar. E meu querido, é isso que Neemias traz para nós. A fim de que o Senhor trabalhe em seu povo por intermédio de Neemias, foi preciso que o povo respondesse favoravelmente à palavra de Deus. Não pode haver um cristão saudável a parte de essa dieta de leitinho. Isso é óbvio. Nós entendemos isso porque Neemias traz, primeiro, que nós precisamos compreender a palavra. Segundo, nós precisamos regozijar-se com ela, porque ela nos leva a um arrependimento e uma mudança de vida. E terceiro, obedecê-la. É na palavra de Deus, meu querido, que nós descobrimos como Cristo morreu, sendo nosso substituto. Voluntário, sem pecado. Daqueles que nós infringimos a lei de Deus e como devemos nos arrepender e crer nele para sermos justos diante de Deus. É na palavra de Deus que nós aprendemos os caminhos e a vontade do Senhor para as nossas vidas. A nossa vida tem um propósito e o propósito é de Deus para nós. É nas palavras de Deus que nós descobrimos qual é a boa, perfeita e agradável do Senhor, da vontade do Senhor para nós. Primeiro ponto, nós devemos compreender a palavra de Deus.
Primeiro ponto aqui é que nós precisamos compreender. Se você lê o texto, diz que, olha, esse povo era uma assembleia, era um povo reunido, é como se fosse uma igreja, e eles eram constituídos de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Porque a palavra de Deus precisa não ser eloquente no falar, mas, meus irmãos, ávido no ouvir. Você precisa entender. Não adianta eu vir com hebraico, com grego, com aramaico. Nada disso, se você não tiver entendimento e conhecimento, não vai servir de nada. Por isso, meu querido, a palavra de Deus aqui, ela não é mágica. Só de estar aqui, sentado, 1h30 que você fica, não vai mudar a realidade da sua vida se você não tiver entendimento e aplicação da palavra de Deus na sua vida. Não é esfregando ela que vai sair as bênçãos. É entendendo. E esse verbo entender aqui passa por vários versículos, 2, 3, 7, 18 e 12, 8 e 12. E é interessante porque Neemias e Esdras estão no mesmo contexto. E Esdras é alguém chamado por Deus para liderar essa escola bíblica. Eu chamo de escola bíblica ao ar livre. Não sei se vocês já fizeram isso. No meu tempo de adolescente, às vezes a gente não tinha sala de EBD, a juventude estava ficando grande, a gente ficava lá na rua, no espaço aberto de construção, ficava lá, escola bíblica ao ar livre. Esdras era alguém que tinha esse conhecimento, meu querido, porque ele foi o primeiro personagem bíblico, depois do exílio, a estar disposto a buscar a Deus. No capítulo 7 de Esdras, versículo 10, diz que ele está disposto, com o coração, de buscar a lei do Senhor para cumprir, para ensinar os seus estatutos e juízos. Ele tinha disposição, dedicação, primeiro, para estudar a lei do Senhor. Segundo, para praticá-la. E terceiro, para ensiná-la. É isso que nós precisamos entender. Entendimento é através de um processo de prática diária. Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Neemias era outro comprometido com Deus. E esse compromisso com Deus levou esse ajuntamento. E esse ajuntamento, meu querido, não é obrigatório. Queridos pais, cuidado, porque não é obrigatório. É exemplo. Já ouvi muito disso. Meu filho não quer ir na igreja, mas o irmão já tem um tempo que não vem. É exemplo. É ensinar no caminho, não é ensinar o caminho. E quando nós entendemos isso, se torna espontâneo. Diz o texto que Deus moveu o coração e o povo se ajuntou em assembleia como igreja. É um desejo. Como você tem desejo de comer, como você tem desejo de vestir, como você tem desejo de prosperar, é um desejo de buscar ao Senhor. E esse desejo precisa ser disciplinado, porque o desejo do homem carnal luta contra o homem espiritual. É um desejo. Esse desejo também passa por uma coletividade. Cuidado por você achar que você pode ser cristão sozinho. Não existe cristianismo sozinho. O texto bíblico diz, não é onde tiver 1 ou 2 ou 3, é onde tiver 2 ou 3, é coletividade. É um ajuntamento, é uma assembleia, é o carral, é a eclésia de Deus. Tudo isso é o coletivo, ninguém ficou de fora. Pobres, ricos, agricultores, nobres, homens e mulheres, eles tinham um alvo em comum, buscar a palavra de Deus. Outra coisa, meu querido, é harmonioso. Porque tem gente que vem aqui para brigar, para discutir, para fazer confusão. Não há harmonia. Diz o texto, todo o povo se juntou em um só homem, um só objetivo, um só desejo. Havia uma comunhão intrínseca nisso. E, meu querido, era proposital. Não se juntaram para trocar figurinha, para mostrar roupa bonita, para, olha, eu aprendi isso, eu aprendi. Não, o objetivo era proposital. Eles disseram a Esdras, vai lá e busca a lei de Moisés que o Senhor deu a ele, para a gente poder estudar. O objetivo aqui é estudar a palavra de Deus, para a gente ser transformado conforme a glória do Senhor. É para isso que nós nos reunimos como igreja.
E se a gente tiver isso no nosso coração, a segunda coisa acontece, nós vamos nos regozijar com a palavra do Senhor. O texto diz: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro. Esse dia é consagrado ao nosso Deus, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nós precisamos entender, meu querido, que pela lei do Senhor vem o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento do que Deus fez em nossa vida, o conhecimento de que nós não temos nada de bom em nós, mas quando Deus nos alcança, Deus nos transforma, se nos enche com teu Espírito Santo, e agora nós somos filhos dele. Meu querido, o primeiro aspecto que vem na alegria da palavra de Deus é quando a palavra de Deus nos confronta. Nos leva a entender que somos pecadores e precisamos ser purificados pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus traz essa convicção de culpa, mas não nos deixa culpados, porque nos conduz a um arrependimento. Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado. E aí, meu querido, Neemias fala: olha, não tem problema chorar, mas você não pode ficar chorando. Por quê? Porque o choro te mostra o pecado, mas a alegria te leva ao arrependimento. É isso que a palavra de Deus faz. E para que a gente possa entender isso, a primeira coisa é ouvidos atentos. Versículo 3 diz aí que o povo permaneceu desde a alva até o meio-dia. E aí, meu querido, não sei se você já olhou o horário aí, já olhou? Já está dando 11h30. Agora imagina que alva, 6 horas da manhã até meio-dia, são mais 6 horas. 6 horas, e sabe o que é interessante o texto? Eles não estavam sentados não. Não tinha um ventinho aí não. Não tinha um ar-condicionado não. Eles estavam em pé. 6 horas em pé. Alguém aqui é militar? Faz assim a mão. Alguém? Opa, tem lá. Ah, meu querido, Deus abençoe. A gente que é militar, quando a gente fica de plantão e ainda não é livre, né, meu irmão? Tem uma arma lá segurando, e lá na posição, e fica lá. E não é 6 horas não, é 12. Então quando nós entendemos isso aqui, e nós fazemos isso para um serviço secular, e diante de Deus, 30 minutos com o pastor pregando é muito. O povo ficou 6 horas diante da palavra de Deus, entendendo, os ouvidos atentos, porque com os ouvidos atentos, nós ficaremos renovados pela palavra de Deus, pela fome da palavra de Deus. Mente desperta. Meu querido, o texto diz que o reavivamento aqui não foi um apelo às emoções, mas foi um apelo ao entendimento. Oséias 4:6, olha, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque estão buscando coisas que não é a palavra de Deus. Uma mente despertada é um fruto de entendimento. Você sai daqui entendendo o que o Senhor falou, e aí você então começa a praticar de maneira diferente. Não é emoção, porque emoção vem e passa. Outra coisa, reverência. Quando a palavra de Deus está sendo lida, o texto, no versículo 5 diz que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abriu ele, todo o povo se pôs em pé. A supremacia aqui, meu querido, é a palavra de Deus. E Esdras conduz o povo à adoração. Esdras ora, o povo responde com um sonoro amém, amém, levanta as mãos e se prostra diante de Deus para adorar. A alegria passa por esses aspectos, meu querido. Ouvidos atentos, mente dispersa, reverência e adoração. O segredo da vida cristã, na palavra de Deus, é uma alegria de acordo com essas verdades. Uma fé que não se baseia na palavra de Deus não é fé. Se lermos e estudarmos a palavra de Deus apenas por dever, é possível que os tesouros mais preciosos que estão escondidos na palavra nunca sejam revelados. Porque o salmista em 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e compraz nos seus mandamentos.
O seu prazer está na lei do Senhor, e sua lei medita de dia e de noite. E a última coisa, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Diz o texto, no 14:15, que o Senhor tinha ordenado por meio a Moisés. E no final do 15 diz, conforme estava escrito, eles obedeceram. É uma ordem. Quer crescer espiritualmente, quer ter a disciplina espiritual na sua vida, diante da palavra de Deus, obedeça. Estude, aprenda. Obrigação e apreciação são as motivações que devem trazer essa celebração no nosso coração. Jesus nos deu exemplo disso quando foi tentado. João 4. Jesus fala o seguinte, olha, a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra. Os efeitos da obediência à palavra de Deus traz primeiro uma confirmação no intelecto. Foi o povo que tinha entendimento, conhecimento. Por isso, meu querido, que quando nós trazemos as crianças aqui, nós não estamos tirando elas do culto. Entendam isso. Nós não estamos querendo deixar você tranquilo para ouvir a palavra de Deus. Não, nós tiramos a criança aqui para que a palavra de Deus chegue com entendimento ao conhecimento dela. Porque uma criança daquela talvez não vai ter paciência de ouvir um pastor pregando. Mas quando o ensinamento é ministrado conforme aquilo que ela entende, a palavra de Deus chega ao coração dela. Prova disso foi meu filho hoje. Fui brincar que ele estava deixando o biscoito cair. Eu falei assim, não menino, você está com a mão furada. Aí ele falou assim, igual a de Jesus. Só que a mão furada que eu falei está banado. Mas ele associou com o que ele tem aprendido. A mão de Jesus está furada. Aí você pergunta para ele, por que a mão de Jesus está furada? Porque Jesus pagou o preço pelos meus pecados. A criança entende. A criança é ministrada diante da palavra de Deus, mas conforme o intelecto dela. Versículo 8 diz isso. Meu querido, também atinge a emoção. A palavra de Deus não é fria. Ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela chega no mais íntimo. Ela promove esse choro pelo pecado. Promove, meu querido, a alegria na restauração. Porque é uma ordem divina. É um conteúdo bendito. É um efeito glorioso. Olha, eu era e agora eu não sou mais porque a palavra me alcançou. Mas também atinge a minha vontade. Precisa atingir a minha vontade. Obediência a Deus. Eu ouvi a palavra do Senhor e obedeci. Mas não só obedeci, porque também há uma solidariedade ao próximo. Nós não podemos separar a palavra de Deus para mim e para o outro. Por isso que no meu WhatsApp está assim, a pregação mais difícil de ser pregada é aquela que eu prego para mim mesmo. Ela tem que passar por aqui. Ela tem que entrar aqui. Ela precisa modificar aqui para transbordar e chegar aí. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos separar a dimensão vertical da horizontal. A mente cresce com aquilo que ela recebe. Mas, meu querido, o coração cresce com aquilo que ela dá. É importante manter essa vida equilibrada. Foi isso que nós aprendemos com as nossas queridas irmãs da Mulher que Prospera. Olha, eu estou prosperando, não é para reter, porque senão a mão está fechada. Deus para de dar. Não, a minha mão está aberta. Olha, eu estou prosperando para abençoar, para multiplicar, para compartilhar. Meu querido, a igreja do Senhor precisa de um reavivamento. E esse reavivamento só vai acontecer através de uma observância real, a obediência à palavra de Deus. Sempre foi assim. Foi assim no passado com os reformadores. Foi assim antes dos reformadores, porque Neemias e Esdras trouxeram a palavra de Deus para que esse avivamento acontecesse. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria na palavra do Senhor nos fortalece. E aí, pergunto, você está disposto a pagar esse preço? De exercitar diariamente na palavra de Deus?
para que 2 Crônicas 7,14 faça sentido, a palavra de Deus precisa arder no seu coração. Ela precisa multiplicar na sua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através de uma disciplina espiritual, de um viver diário da palavra de Deus, é o Senhor falando, eu ouvindo, entendendo, trazendo para o coração e praticando na minha vida. Aí eu creio que esse espaço vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer. Vai ficar pequeno, porque não só serão as mulheres que prosperam, todo o povo de Deus vai prosperar para a glória dele, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Coloque-se de pé no seu lugar. Posso dizer com propriedade, meu querido, nesse dia do pastor, que algo que norteia a minha vida é a palavra do Senhor. Como pastor desta igreja, junto com os pastores, eu sempre vou lutar pela palavra de Deus. Porque se nós queremos ser uma igreja forte, não precisamos buscar novidades, porque essas novidades têm vindo e têm ido. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. É nisso que nós precisamos crer. E é isso que nós precisamos pagar um preço. A palavra de Deus, não só domingo a domingo, mas diariamente na sua casa e no seu lar. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Pai, graças te damos por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Pai, porque a maior disciplina espiritual que nós precisamos ter é uma entrega real ao Senhor. Segundo, Pai, a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é o fundamento para o nosso viver, para o nosso estabelecer, ó Pai, de uma intimidade com o Senhor, sabendo o que o Senhor deseja. Honrando, ó Pai, os Seus sonhos e projetos para nós, porque são muitos melhores do que os nossos. Ó Pai, em nome de Jesus, reaviva a Tua palavra em cada coração. Reaviva, ó Pai, a Tua palavra em cada lar. Reaviva, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, em cada família aqui representada, que estão presentes, daqueles que estão assistindo, daqueles que vão assistir, ó Pai, que eles busquem a Tua palavra. Que nós possamos aprender com Tim Keller, ó Pai, que quando foi encontrar com o Senhor, ele fala, eu anseio encontrar com o Senhor. E ele também declarou, ó Pai, não procure uma igreja perto de você, procure uma igreja fiel à palavra de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra seja o estandarte desta igreja. Que a Tua palavra seja o estandarte na minha vida, na vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, supervisores de célula, ó Pai, que eles busquem na Tua palavra a orientação, porque, ó Pai, conforme Atos 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ó Pai. E o Espírito Santo de Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque havia um ajuntamento em assembleia, ó Pai, buscando e sedentos pela Tua palavra. Que volte, ó Pai, a sede pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus Pai, esse amor bendito, amor glorioso, Pai, que a graça redentiva do Senhor Jesus na cruz, ó Pai, que verteu o Seu sangue e nos purificou de todo pecado. Que as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, que nos une, que nos faz corpo, que nos faz igreja, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas especialmente com a Igreja Batista Central, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, um domingo abençoado na presença do Senhor.